aconteceu algo assim com você, ô Jackson? Olha, eu já passei algumas situações estranhas, assim, investigando casos ufológicos. Até, eu vou citar o primeiro susto que eu levei, assim, digamos. No primeiro evento de ufologia que eu participei na vida, foi em 1995, aqui em Curitiba. No feriado de 7 de setembro, de 7 a 10 de setembro de 1995, no Museu Rosa Cruz, aqui em Curitiba. E aí, nesse evento ufológico, tinha bastante convidados nacionais, internacionais, e um deles era o Antônio Alves Ferreira, um abduzido, contatado e tudo. Lá do Nordeste. Isso, do Nordeste. E a forma como ele estava narrando o caso dele me deixou, assim, bastante cético. Que eu achava que havia alguma coisa inventada, que ele estava exagerando em muita coisa. E daí um ufólogo, o Luiz Gonzaga Cortés de Paula, no meio da palestra, ele fazia perguntas para esse abduzido, né? Aí teve uma hora que esse abduzido, ele falou assim, olha, duas coisas que ele falou que me deixou, assim, meio com o pé atrás, né? Porque ele falou assim que ele foi curado pelos extraterrestres, mas eu via ele se locomovendo com muleta, assim, com uma certa dificuldade, né? Eu pensei, mas como assim? Se ele foi curado, por que ele está usando muleta, né? Eu me questionava, assim, nesse evento. E aí, mais pra frente na palestra dele, ele falou, assim, que ele passou 14 dias no planeta dos alienígenas e no lugar dele ficou um alienígena disfarçado dele, né? Ele entrou num lugar lá e quando ele saiu, ele estava igual ao Antônio e ficou no lugar dele enquanto ele estava no planeta dos ETs, né? Aí, quando ele falou isso, o Luiz Gonzaga fez a pergunta assim, eu tenho 3 perguntas. A primeira, existem alienígenas vivendo na Terra atualmente? E se existe alienígenas vivendo na Terra, tem um alienígena aqui nesse evento hoje? E se tiver um alienígena nesse evento, você seria capaz de identificar a pessoa? Nossa. Aí ele falou assim, sim, existem alienígenas vivendo na Terra, sim, existe um alienígena infiltrado nesse evento, participando, mas eu não tenho autorização para dizer quem é. Aí eu achei isso absurdo, né? Eu via todo mundo ali, aparentemente humano, e daí, pouco depois, ele falou assim, ó, esse contato eu ganhei poderes paranormais, eu tenho a habilidade de ouvir pensamento das pessoas, me comunicar por telepatia e tudo. E daí quando ele falou isso, eu pensando, né? Então você ouve pensamentos, então se você ouve pensamentos, você vai fazer uma série de gestos que eu vou pensar aqui. Aí eu pensava assim, né? Coloque a mão no queixo, coloque a mão no nariz, coce a orelha, põe a mão no joelho. Foi várias coisas que ele tinha que fazer, né? O que eu ia pensando, ele ia fazendo, foram todas na sequência que eu estipulei, e no final da palestra ele olhou para mim, na direção que eu tava no auditório, né? Que isso, cara? Pois é, tinha umas 350 pessoas no auditório, ele olhou na minha direção no evento, né? Eu achei isso fantástico, né? Puxa vida. E aí eu comecei a me perguntar, puxa, então se isso aconteceu, talvez exista um alienígena presente nesse auditório aqui hoje, né? Comecei a olhar todo mundo que eu via naquele auditório. De fato, tinha um cara muito alto, ele devia ter em torno de mais de 2 metros de altura, 2,10 mais ou menos, ele era muito magro, e você via que a roupa que ele estava usando não era a roupa que ele deveria estar usando, né? Era uma roupa muito pequena para ele. Não era apropriada ali, né? Não era apropriado, como se ele tivesse pegado a roupa de outra pessoa para usar. E você não se aproximou dele, tentou conversar? Não, eu não conversei, porque, que tá chegando no evento de ufologia pela primeira vez, vendo aquilo, acontecendo aquilo, teve a experiência telepática ali. Hoje você se aproximaria desse cara? Hoje eu me aproximaria, mas a história não acabou ainda. Vai. Olha só, aí eu comecei a observar ele no evento, ele passava pelas pessoas e olhando as bancadas com um movimento meio robótico, sabe? Ele olhava as coisas assim, ele fazia uns movimentos muito estranhos. Né? Isso me colocou assim, me deixou muito apreensivo, né? Não tem gravação disso, filmagem? Tem, o evento foi filmado. Eu só não sei onde tá a fita. Né? Foi gravado pelo Antônio Lori Cordeiro, que na época gravava os eventos. Mas filmou esse cara andando? Provavelmente, porque ele filmava o evento inteiro, todas as palestras. Então ele filmava quem passava na frente da câmera. Então deve ter registro desse cara lá. E isso foi em 7 a 10 de setembro de 1995. Um ano depois,
Eu passando em frente ao Shopping Miller, ali em Curitiba, pensando nessa história, puxa, será que o cara era um alienígena mesmo? Será que era um extraterrestre? E quem que me passa na minha frente, saindo da esquina, atravessando a rua, indo pro outro lado? O mesmo cara, o altão, magrão, com a mesma roupa. Caramba, hein, meu? Então não é um troço assim que... É estranho, né? Põe pra pensar. Pô, o que é isso? Essa história que você falou do Antônio Ferreira, que ficou uma pessoa na casa dele, eu vi essa entrevista dele. A mãe dele até no final começou achando a pessoa com gesto diferente. Eu lembro disso. E essa história me arrepia até hoje, quando eu lembro. Eu só ainda, mesmo apesar de tudo isso, ainda fico com o pé atrás, assim, nas declarações do Antônio, né? Mas eu tive essa experiência, então eu não sei dizer, não sei. E esse rapaz aí, o Antônio, ele, na época, o Exército trouxe ele pro quartel tecnológico aqui na Avenida das Américas para poder estudar ele. E o quartel Centro Tecnológico aqui fica perto da minha casa. E na época, meu irmão servia lá. E lá, e tudo que ele falava, e como eu conheço o quartel Centro Tecnológico lá, tudo que ele falava, quando eu vi a entrevista dele, batia com o que eu vi. Realmente lá tem uns riozinhos, mangue, aí botaram ele num barco, ficaram andando com ele lá dentro. Aí eu fiquei observando, o Exército pesquisou esse cara. Eu não sei se foi por psicólogos, se foi parapsicólogo, mas o Exército se aproximou dele, sim, para poder, né, entender o que era aquilo. Mas é um caso interessante. Legal. Bom,